A paz do Senhor, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, poderosamente. Eu tenho uma mensagem aqui para trazer para vocês hoje, que é falando as 5 maneiras de você agradar o coração de Deus, tá? É, Eu peguei alguns pontos baseados na Bíblia, alguns pontos baseados na minha história, tá? E que vai impactar a vida de vocês, amém? Então, irmãos, você, como filho de Deus, qual é o ponto que você acha que mais agrada a Deus? Deixa aí nos comentários, tá? E antes de começar, se inscreve no meu canal, deixa o like, tá? Deixa o joinha. E assine as notificações aqui embaixo, ó, pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Irmãos, primeiro, examine a sua relação, como está a sua relação com Deus. É necessário a gente parar, tá? Parar e ter uma base de como está o nosso relacionamento com Deus. A você que já é cristão, você que anda nos caminhos de Deus, como está a sua relação com Deus? Deus, ele é um pai tão amoroso que quer um relacionamento sincero e verdadeiro com o seu filho. E muitas das vezes a gente deixa mais o nosso cotidiano, a nossa rotina tomar esse espaço, entendeu? A gente não tira mais um tempo para Deus, não não fala como deveria estar falando mais com Deus, pedindo discernimento de algumas coisas na nossa vida. E o que que significa assim ter um relacionamento verdadeiro com Deus, você acredita? Ó, sua relação com Deus deve ser baseada em amor e não em obediência cega de regras. Muitas das vezes as pessoas elas começam a seguir a Deus e elas acham que Deus ele não é um pai que quer o nosso eles acham, na verdade, que Deus é um pai que quer o nosso bem, mas eles acham que Deus, ele, de certa forma, ele é um Deus rigoroso com as coisas. É um Deus sério, sabe? Que não quer. Mas eu falo pra vocês, irmãos. Se a gente estiver baseado dentro da Bíblia, tá? Orando, buscando. E Deus, ele também é amor, cara. Ele não é só aquele. Ele não é Deus rigoroso, entendeu? Como as pessoas pensam. E, ó, pense sobre as relações familiares entre seres humanos, focado principalmente nas relações entre pais e filhos. Até mesmo alguém que teve problema com seus pais ou sua mãe, geralmente pode entender o que é um amor familiar saudável. O Deus que esperava que vocês, o Deus que espera de vocês é similar a um pai amoroso esperando do seu filho. A única diferença é que o amor de Deus é perfeito. Portanto, as coisas que ele deseja para você também são. Então Deus ele quer o melhor pra gente, irmãos. Deus ele quer que você ande, tá? Nos caminhos dele, para que ele possa iluminar os seus pés e você não possa tropeçar. Eu já tropecei muito na minha vida já, tá? Porque eu não seguia a Deus. Eu tava na igreja, fazia as coisas da igreja e não seguia a Deus verdadeiramente da forma que hoje eu enxergo. E eu tropecei muito, irmãos. Tropecei muito. Na Bíblia fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para nossos pés, né? E ela ilumina todo o caminho que a gente anda. E vocês sabem que o nosso caminho é cheio de pedra, cheio de adversidade. E é isso que eu tenho para passar para vocês primeiro, tá? Segundo, tenha fé. Em Hebreus 11:6, irmãos. Abre aqui. Portanto, os que não, calma, perdão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que ele se aproxime de Deus, creia que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Irmãos, vocês sabem já o fundamento de fé, né? Fé é o fundo firmamento das coisas que não se veem, mas que você crê, que você acredita.
Tem muitas pessoas na igreja, irmãos, que eles não têm fé, cara. Tipo, eles estão orando ali, tá falando, será que Deus tá me escutando? Será que realmente essas coisas que eu tô pedindo pra Deus vai se cumprir? Entendeu? E Deus, ele não trabalha nisso, né? Fé, ele é o fundo firmamento das coisas que não se veem, mas que você acredita. Entendeu? Você chegar ali, se prostrar diante de Deus e pedir todo o seu coração, Senhor, faz isso na minha vida. Faz isso, Senhor. E você confiar e esquecer aquilo ali, Deus ele vai trabalhar, pode ter certeza nisso, irmãos. Vou dar uns dois maiores uns dois maiores princípios de fé que teve dentro da Bíblia, tá? Foi Noé e foi Abraão. Aqui, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que iam acontecer, que ainda não se viam, temeu e, para salvar a sua família, preparou a arca que Deus tinha mandado, né? Pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, irmãos, naquele tempo ali, Noé, ele recebeu, né, essa promessa de Deus. Disse que o mundo, Deus contou tudo para ele, disse que o mundo já estava contaminado, que não tinha jeito, que as pessoas naquela época eram muito más. E falou para ele, Noé, constrói a arca, vou dar todos os parâmetros da arca aqui, tá, para você. E ele não duvidou, irmãos. Devia estar fazendo um sol rachando assim, ó, e ele lá, fazendo a arca, preparando do jeito que Deus falou. E o povo chamando ele de louco. Esse cara é um louco, mano. Olha o sol que tá aqui. Ele tá falando que vai cair uma chuva que vai destruir tudo. Entendeu? Que ele com certeza ele avisou para as pessoas. Ele pregou ali para as pessoas o que Deus tinha falado para ele. E o pessoal taxou ele como louco, né? E olha o que aconteceu. Pela fé, ele e a família dele foi salvo, irmãos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ele ia. Deus ele prometeu, ele fez uma promessa para Abraão, né? E mesmo sem saber o caminho, saber de nada, ele só obedeceu a Deus, irmão. E pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. E eu acho que um dos pontos ali de Abraão, irmãos, que mais foi prova de fé mesmo, tá? Foi ele ter levado o filho dele para ser sacrificado ali no Monte Moriá, né? Deus, ele botou essa prova na vida de Abraão. Mas Deus já sabia, na verdade, que Deus ele sabe de todas as coisas, não temos dúvida disso. Ele sabe desde o início ali, tá? Da criação do homem, até todos os finais dos tempos. E ele sabia que Abraão, no coração de Abraão mesmo, a fé, a vontade que ele tinha de servir. E ele provou e Abraão foi lá, levou o filho dele para ser sacrificado. E acabou que ele recebeu esse título aí de pai de nações, né? Vamos lá. E fé é isso, irmãos. Fé é você acreditar, tá? Que realmente existe um Deus que está do seu lado, que realmente as coisas vão dar certo para você. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. 3, né? Aceite a graça de Deus na sua vida, irmãos. Irmãos, quero explicar para vocês aqui o que é graça e o que é lei, tá? A lei, ela vem desde o início ali, onde Moisés subiu no monte para orar. E Deus pediu para ele, na verdade foi Deus que fez, tá? Deus ele fez as primeiras tábuas da lei ali, que foram escritas ali pela mão de Deus, tá? Moisés viu tudo, o fogo descendo do céu, caindo sobre aquelas pedras e sendo escrito ali os 10 mandamentos, né? Que é não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo e várias outras leis que foram escritas ali
naquelas duas pedras. E aconteceu o que aconteceu, vocês já têm uma base, né? Moisés ele se irou, quebrou ali devido ao povo estar adorando os bezerros de ouro. O povo naquela época ali, irmãos, era um povo muito incrédulo, não tinha fé, cara. Eles viam acontecer de Deus e mesmo assim eles provavam Deus, né? E quando Moisés desceu ali, ele passou foi 40 dias, se eu não me engano, ali em cima, tá? E quando ele desceu, ele viu o povo ali. O povo devia ter pensado o quê? Pô, cara, Moisés deve ter morrido lá em cima, né? A gente tem que seguir tocar o barco agora. O povo. E o que eles fizeram? Eles começaram a adorar outros deuses, começaram a oferecer sacrifício para esses deuses. E Moisés ficou irado quando ele desceu dali e quebrou, né? Aí ele subiu novamente lá e Deus falou: agora é você, amigão. Agora você quebrou, agora é você, se vira. Ele foi lá e escreveu, né? Então, vou ler aqui para vocês: todas as pessoas que nascem do pecado são imperfeitas, mas através do sacrifício da ressurreição de Jesus Cristo, a humanidade recebeu graça e perdão. Aí o povo vivia da lei, né? Da lei. Daquele tempo ali, até quando Jesus chegou, era da lei. Se uma mulher fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Se um pai de família, na verdade ali não tinha, as leis não eram certas com a mulher e com o homem, tá? Eram muito mais severas com a mulher do que com o homem, as leis, tá? Mas elas serviam para todos. E quando Jesus chegou, irmãos, aí veio a graça, tá? Ele morreu na cruz para salvar para salvar dos nossos pecados. O sangue dele veio e cobriu, tá? E quando Deus ele olha para você, que ele vê você ali coberto pelo sangue de Jesus, ele não vê mais o pecado que está em você. Então é por isso que nós temos que pedir perdão para Deus, tá? Todos os dias hoje. É pela graça, irmãos, é pela graça de Deus, pelo sacrifício. Ó, aceitar esse sacrifício e seguir a Jesus é o componente mais importante para agradar a Deus. Deus não quer como escravo do pecado e da morte. E aceitar o presente da salvação oferecido é a melhor coisa que você pode fazer para agradecê-lo. Tipo assim, a gente fala aceitar, irmãos, mas eu acho que nós não somos merecedores. Tenho certeza que nós não somos merecedores da graça, tá? Jesus Cristo, ele deixou esse lindo presente pra gente, tá? Através de Deus, que foi entregar a sua vida para salvar, tá? Toda uma toda uma multidão. E quando a gente falar aceitar a graça de Deus, nós não somos merecedores, irmãos. Você pode ter certeza disso. Nós não somos merecedores de tanta graça, de tamanha graça. E é isso, irmãos. Deus ele morreu numa cruz, tá? Ele foi crucificado. Ele sofreu todo uma ele sofreu toda uma dor para que hoje a gente possa viver na graça. Amém. O quarto aí é ande no espírito. Você pode tanto viver pela carne ou pelo espírito, né? A gente tem essas duas alternativas. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente viver pelo espírito, a gente vai agradar muito a Deus. Ó, se viver pela carne, deixará as tentações do mundo dominar sua vida. Já pelo espírito, sua vida será centrada nas decisões de Deus. Apenas dessa maneira você estará em posição de agradá-lo. Vou dar um exemplo para vocês na Bíblia, irmão. Em Romanos 8:7 fala assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Que palavra maravilhosa, irmãos. E se o Espírito daquele que está dentro dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Cristo também viverá os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, Jesus. É maravilhoso, irmãos, essa passagem aqui, porque ela fala devido o que devemos andar. Você andar em espírito, irmãos, é você ler a Bíblia, é você buscar a Deus, é você andar com Cristo, tá? Para que Ele possa guiar vocês devido à graça dele, porque fala que é perfeito, é boa, perfeita e agradável, amém? Ó, vamos lá. Andar no Espírito não significa nunca pecar, é claro, né? Nós somos pecadores. Vocês encararão tentações, tropeçarão, de tempo em tempo. Quando sucumbir à tentação, examine sua consciência, se arrependa o mais rápido possível, tá? E peça ajuda a Deus para que resista à mesma tentação no futuro. Porque quando a gente peca ali, irmãos, muitas vezes a gente tenta esconder o nosso pecado de Deus. E cara, não tem como, véio, não tem como esconder. Ele é maravilhoso, ele tá em todos os cantos. Você entra pro seu quarto ali, ó, tranca a sua porta, fecha a sua janela e tenta esconder alguma coisa. Você fala, ah, cara, ninguém tá vendo, eu tô fazendo aqui, mas não é assim, irmãos. Deus, ele tá com os olhos dele abertos o tempo todo pra gente, amém? Tema a Deus. Temê-lo não significa que deve passar. Esse é o último, tá, irmãos? Temê-lo não significa que devemos passar seus dias vivendo com medo do julgamento divino. Nesse contexto, medo é como respeito e reverência, para que temer você precisa apenas reconhecer o poder e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Como indicado em Salmos, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que o colocam a esperança e o seu amor à lei. O tipo certo do medo. Poder deslembrá-lo do que ser responsável e ajudá-lo a resistir às tentações. Perceber o quanto eu tenho que resistir àquela tentação, irmãos. Vamos supor, você tá aqui, você tem uma queda pra olhar pra mulheres, sei lá, alguma coisa do tipo. Cara, você vê aquilo ali hoje, tipo, antes eu tinha essa coisa, entendeu? Mas hoje eu vejo como se fosse minha filha, como se fosse um parente meu, entendeu? Hoje, cara, totalmente é diferente. Quando você nasce do Espírito, cara, é algo diferente na sua vida. Perceber o quanto um ser poderoso como Deus ama um ser tão fraco quanto o ser humano pode ser, afundando o seu amor, aprofundando o seu amor e estima por ele. Então, irmãos, a gente vê aqui que andar no Espírito, tá? Vamos ver do começo aqui, ó, examinar a sua relação com Deus. Tenha fé, aceite a graça de Deus, ande no Espírito e tema a Deus. Irmãos, esses são 5, tá? São os 5 fundamentos para você ter uma vida com Deus saudável, para você agradar a Deus. E que hoje muitos cristãos não estão seguindo esses fundamentos também. Muitos cristãos, eles estão indo para a igreja, ouvindo a palavra e não tá gerando uma transformação através da palavra na vida deles. Então eles voltam para casa,
Continua a mesma coisa de rotina, tá? Brigam com seus cônjuges, briga com seus filhos. Quantas e quantas pessoas que estão dentro da igreja que estão espancando sua esposa, não estão seguindo, tá? Esses 5 passos, esses 5 simples passos para agradar a Deus. E, irmãos, nesses tempos a gente tem que se voltar completamente para Deus, porque as coisas não tão fáceis. Nós sabemos que os sinais estão aí, né? Estão acontecendo. E nós queremos estar na glória. Assim como vocês que estão me ouvindo, eu também quero estar na glória um dia. Eu quero chegar para Deus e falar: Deus, foi difícil, mas como o Senhor falou, a gente conseguiu. E é isso, irmãos. Deixei esses cinco pontos aí para você saber como você agradar o coração de Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gaguejei alguns momentos ali não foram. Vocês estão vendo aqui, ó, meu fone. Cara, eu tô tentando fazer com o que eu tenho, cara. Com o que eu tenho, com amor, tá? Com reverência para Deus. E eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, que Ele possa gerar uma transformação na vida de vocês, tá? Que Deus possa abençoar vocês, amém? Vamos fazer uma oração aqui para encerrar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que escutou aqui, Senhor Deus, essa mensagem até o final. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que entrou nesse vídeo, Senhor Deus. E pôde receber essa mensagem, Senhor. Que cada um possa ser abençoado, que o Senhor possa ir de encontro com cada um, na casa deles, no trabalho deles, onde eles estiverem. Que o Senhor possa fazer uma verdadeira mudança na vida deles, Senhor. E que eles possam seguir esses 5 fundamentos de agradar o seu coração, Senhor. É na graça e no amor do Espírito Santo que eu peço, Pai. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Que o Senhor venha nos livrar de todo mal, Senhor Deus. Que o Senhor venha tomar, Senhor Deus, sobre si todos os nossos julgos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor Deus, quem estiver vendo esse vídeo. Que o Senhor possa guardar nossas vidas. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor Deus. Que nós possamos te temer, Senhor Deus, não tendo medo de ti, Senhor, mas seguindo todos os mandamentos que o Senhor manda, Senhor Deus, nós seguimos, Pai. Que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro contigo. É pela graça e o Espírito Santo, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa mensagem. Irmãos, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever aqui para me estar colocando mais mensagens. Ative as notificações, tá? Aqui embaixo, para você estar por dentro dos vídeos que eu vou colocar. Que Deus abençoe a sua vida. É no santo nome de Jesus Cristo que eu peço isso. Fiquem com Deus. Amém, irmão.